Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje o nosso convidado é o professor José Manuel Simões e nós vamos conversar sobre a China, Taiwan, as relações, as ameaças e agora como é que as coisas estão se dando no cenário atual. Seja muito bem-vindo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que nos segue, nosso amigo, nossa amiga, que se inscrevesse no nosso canal, que curtisse, que compartilhasse, que enviasse perguntas, porque nós teremos imenso prazer em responder e nos ajudaria imensamente a divulgar o nosso trabalho e angariar mais seguidores para o nosso canal. Bem-vindo, José Manuel Simões. Um prazer tê-lo conosco. Tudo bem? É um prazer também. Bem-vindo à Rádio Transformer, José Manuel Simões. Obrigado por ter aceito este convite. É um prazer estar de novo convosco. Agora, por curiosidade e, de certo modo, como ponto prévio à nossa conversa, eu gostaria de saber como é que está o ensino e a expressão do português em Macau. Sim, pese embora uns esforços os esforços de algumas entidades, nomeadamente o IPOR, Instituto Português do Oriente, algumas universidades, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico, que agora passou a Universidade Politécnica, a Universidade de Cidade de Macau e a Universidade de São José, têm feito grandes esforços para manter a língua portuguesa viva através do ensino, sendo que, na prática, efetivamente, a ideia de Macau enquanto plataforma entre a China e os países da CPLP, chamados erradamente países lusófonos, que é um termo colonial que eu acho que é desadequado, e, portanto, a ligação entre a China e as comunidades de povos de língua portuguesa é tentativamente feita a partir de Macau. Todavia, é importante que seja dito, os resultados não têm sido tão positivos como seria de esperar, no sentido em que a língua portuguesa está viva na escrita, é uma língua oficial, é uma das duas línguas oficiais, mas quem apenas fala português não consegue comunicar em Macau, devido a que apenas uma pequena parte da população local fala português. Portanto, a língua inglesa, devido à proximidade com Hong Kong e também ao facto de ser mais cosmopolita, é a língua de comunicação, nomeadamente todos os portugueses. Eu diria, infelizmente, porque efetivamente o papel da língua portuguesa e os esforços empreendidos por essas instituições e também algumas entidades como o Fórum de Macau não têm dado os frutos, nomeadamente em termos económicos. O Fórum tem essa perspectiva cultural e económica de ligação entre a China e os países da expressão portuguesa, mas os frutos têm estado aquém do que seria desejável. Eu queria ainda lhe perguntar, porque eu vi há pouco tempo eu vi um documentário, tem placas na rua em português e tudo mais. A gente cresce achando que a lusofonia é uma unanimidade, na verdade não é, né? Realmente é uma visão mais colonialista. Enfim, a língua portuguesa foi responsável pela unidade da cultura brasileira, né? Se fala português num país de dimensão continental como o Brasil. Então, para mim, é a língua mais bonita do mundo. Desculpa puxar brasa para minha sardinha, não é? Há sotaques diferentes, há maneiras diferentes, há falares diferentes dentro do português, mas, para mim, ainda é a mais sonora, a mais linda, a língua de Camões. Fecha parênteses, vamos direto à vaca fria, como se diz no Brasil. Eu queria saber
Nesse contexto que agora a China está inserida, nesse contexto mundial, como é que como é que a mídia em Macau, como é que a mídia, de modo geral, o senhor que é um homem de Coimbra, em Macau, como é que o senhor vê a leitura que a mídia, o tratamento que a mídia dá às notícias, ao fator Pelosi, à pandemia, aos fatores de urgência climática, a desigualdade social que se impõe, tudo isso junto e misturado, todos são assuntos urgentes e ainda entra Pelosi nessa história. Como é que o senhor vê isso? É uma excelente pergunta. Já agora deixe-me também fazer um parênteses no seguimento daquilo que disse. Em 2018, o nosso querido amigo Arnaldo Antunes, grande artista, poeta, escritor, cantor, músico, Sou fã. E que esteve aqui conosco num festival muito interessante, do qual eu também já fiz parte enquanto escritor convidado, que é o Rota das Letras, e eu tive o prazer, sendo amigo dele de longa data, de o receber aqui em Macau, e ele às tantas dizia-me: Simões, que legal, aqui em Macau ninguém fala português, mas tudo é traduzido. Maravilhoso! Em relação à pergunta que me fez, que é uma pergunta bastante pertinente e interessante, eu devo lhe dizer o seguinte: houve uma... É importante recuar aqui até à altura do Andover, 1999. O Andover é a passagem do testemunho de Macau para a China, de Portugal para a China. Uma passagem de testemunho pacífica, harmoniosa, onde foi estabelecido que Macau seria, tal como tinha sido Hong Kong, parte da ideia um país, dois sistemas. Até essa altura, até 1999, podemos dizer que o controle da imprensa em Macau, podemos inclusivamente falar de censura, era muito mais ativo da parte do governo português com os jornais portugueses. Em 99? Até 99. Até 99. Claramente, um controle, uma ingerência sobre as publicações portuguesas, que custou inclusivamente alguns despedimentos, alguns jornalistas mais afoitos, e, por outro lado, uma maior, podemos chamar-lhe assim, liberdade da expressão da parte da imprensa em chinês, também devido ao facto de o governo português não dominar a língua chinesa e, portanto, não tinha acesso a toda a informação que era veiculada nos órgãos de comunicação em língua chinesa. Acontece que o paradigma mudou a partir dessa altura. Houve efetivamente um receio da parte dos portugueses residentes de Macau, em que as coisas iriam efetivamente mudar e que a ideia um país, um sistema não ia vigorar, o que fez que muitos portugueses tivessem retornado a Portugal, mas rapidamente perceberam que não, que afinal o sistema estava a ser cumprido, nomeadamente o papel da língua portuguesa, nomeadamente o papel da jurisdição portuguesa, da lei em língua portuguesa, em Macau, continua efetivamente a ser ativa, mas, por outro lado, numa fase inicial, a imprensa portuguesa deu aso a alguma liberdade de expressão, até porque o controle, a tal ingerência sobre os órgãos de comunicação social em português passou a ser bastante menor, neste caso por alguma
falta de conhecimento e de manuseamento da língua portuguesa por parte das entidades chinesas e um maior controle da imprensa em língua chinesa. Isso é assim desde 99 até há um ano atrás. Há um ano atrás dá-se um acontecimento que marca a situação de liberdade de expressão da imprensa em português e que despoleta uma série de assuntos, que é um advogado bastante conhecido aqui em Macau, Dr. Frederico Rato, que fazia parte do painel de oradores de um programa que se chamava Contraponto, que fala de Tiananmen, da questão de Tiananmen e do facto do governo local não ter permitido as celebrações do dia de Tiananmen aqui em Macau, com o argumento da pandemia. O Dr. Frederico Rato abordou o assunto e percebe que é censurado, porque quando o programa vai para o ar, as declarações dele não são emitidas. E ele, perante este facto, torna público, nomeadamente em entrevistas a jornais locais e a jornais de Portugal, nomeadamente o jornal Expresso em Portugal e aqui os jornais Plataforma, que é um jornal que, aliás, tenta fazer esse vínculo com a comunidade de povos de língua portuguesa, dá uma entrevista onde denuncia esse facto. No seguimento desse facto, há o início de pressão, de pressões por parte das administrações de alguns órgãos, nomeadamente a televisão de Macau, onde, eu sei, o diretor é pressionado, por sua vez, o diretor pressiona os jornalistas, isso é muito mal recebido da parte da comunidade de jornalistas de língua portuguesa em Macau e faz com que haja um êxodo de jornalistas portugueses de Macau considerável. Há inúmeros jornalistas de língua portuguesa que decidem regressar a Portugal com o argumento: eu sou jornalista, não sou propagandista. E, portanto, não me peçam para fazer propaganda, porque eu sou jornalista. E, portanto, se é esta a premissa, eu talvez com algumas entidades, algumas pessoas consideraram algum excesso de zelo, outras consideraram verticalidade, ética e rigor deontológico, e de facto deu-se essa situação de êxito. Curiosamente, no seguimento disso, tem acontecido em Macau nos últimos tempos, neste caso muito devido ao facto da tentativa do governo local, obviamente por diretivas de Pequim, na tentativa de Covid-0. Covid-0 é, aos olhos de um ocidental como nós, impossível. E a população tem sofrido claramente ao nível de ficar condicionado em casa, não poder sair, de ter que fazer testes diariamente. Diariamente fazer testes, um dia em casa, no outro dia em casa e fora, e só pode sair para fazer o teste nos postos
destinados a isso e têm que voltar. Pá, isto, de facto, para uma população que exige alguma qualidade de vida, que pretende ter alguma qualidade de vida, sobretudo aqueles que têm filhos pequenos, não é? Que ficam restritos sempre que saiam de casa, porque depois os restaurantes fecharam, os parques infantis fecharam, as instituições fecham e, claro, houve uma E os debandada, casinos? E os casinos? fecham também, fecharam. E está a haver uma demandada muito considerável de estrangeiros, até porque os casinos estão fechados, e há um início de falência do sistema de Macau, que é baseado na economia única, não é? Que é a dos casinos. Uau. Mas, ao contrário do que se deu com Hong Kong, Macau não se industrializou. Bem, ao contrário, sabe que há aqui, até historicamente, Macau é um espaço de brandos costumes, não é? Portanto, não só não se industrializou, manteve sempre, pese embora algumas tentativas de abrir a economia a outras áreas, nomeadamente as indústrias criativas e etc., tal nunca veio a acontecer de uma forma efetiva e agora Macau está a pagar os efeitos dos casinos estarem fechados praticamente há 2 anos. Mas, afinal de contas, Macau está aí próximo de uma província importante na tecnologia e na indústria chinesa, não é? Exato, não só por um lado Hong Kong, por outro lado Shenzhen, aqui no delta do Rio das Pérolas, que tem a haver uma tentativa de dinamização, nomeadamente estão a criar uma cidade de raiz aqui ao lado, na Ilha da Montanha, que se chama Anjing, que é uma construção de uma rapidez inacreditável, de arranha-céus que aparecem num mês construídos, mas que não tem população ainda, portanto poderá eventualmente vir a ser uma cidade fantasma, neste momento ainda o é, porque a população residente de Anjing é bastante curta, escassa ainda, pese embora a oferta de outras áreas de desenvolvimento. Shenzhen, em termos tecnológicos, é um dos grandes polos dessa área de novas tecnologias na China, fica aqui a 1 hora de barco, e Hong Kong também fica a 1 hora. Shenzhen é uma província bastante evoluída, uma cidade bastante evoluída, que tem mais de 12 milhões de habitantes e que tem uma pujança económica inacreditável. E Hong Kong continua com a mesma pujança, quer dizer, continua a investir e a ser um mercado importante na Bolsa de Valores, etc., mas perdeu alguma da pujança que tinha, nomeadamente a partir da altura daquelas manifestações que foram sobejamente conhecidas de todos, não é? Nomeadamente por vocês, aí em Portugal, o chamado movimento do Yellow Umbrella, que quem apoiou e quem participou desapareceu, não é? E agora, nós estamos neste momento com um problema muito grave, que é o problema de Taiwan. Qual é a sua opinião acerca da ida de Nancy Pelosi a Taiwan neste momento, um momento particularmente grave para a humanidade, com uma guerra na Ucrânia que pode transformar-se também numa guerra mundial, porque a NATO, os Estados Unidos e a NATO, no fundo, estão ali presentes nessa guerra. Foi um erro da diplomacia americana, foi um erro da Nancy Pelosi. O que é que explica esta ida de Nancy Pelosi a Taiwan? Bem, localmente, da parte das entidades chinesas, nomeadamente, é visto como uma provocação, não é? E a China continua a insistir, por favor, não
se metam. Nós não, nos nossos assuntos, a China é una, não admitimos que haja ingerência de nenhum país, muito menos de uma potência como os Estados Unidos, na nossa forma de conduzir os destinos da nossa nação. Portanto, foi visto como uma afronta. Fala-se que já há algumas movimentações militares na zona. É importante afirmar que, por um lado, a mim me parece que ela, pela população e pelos governadores de Taiwan, é bem-vinda. Localmente é preciso entender que há de uma forma geral, uma insatisfação, para não dizer mais, uma grande insatisfação com o controle da China sobre Taiwan. A maioria, se fizessem um referendo, se isso fosse possível, estou em crer que a grande maioria da população de Taiwan optaria por uma independência total. E acontece que, obviamente, isso é impossível, não é? Estamos a falar de uma grande potência como é a China e eles não podem ter essa veleidade nem nenhuma tentativa de afirmação da sua individualidade. A China continua a insistir, a China é uma só, incluindo Hong Kong, Macau, Tibete, Taiwan, e não admitimos ingerência da parte de quem quer que seja. Portanto, foi visto como uma provocação. Há alguns comentadores que acham que mais do que uma provocação é também uma forma dos Estados Unidos, digamos, algo cobardemente, tentarem botar lenha na fogueira e depois afastam-se do cenário e deixam eles desenrascarem-se à maneira deles, como, aliás, há quem aponte na situação da Ucrânia, não é? Okay. Fazer mais uma vez, mais uma frente em que eles provocam a situação, se retiram e deixa queimar, né? Eles simplesmente provocam para fazer uma política para o seu eleitorado, né? A Pelosi precisa do pessoal dos que moram nos Estados Unidos, o pessoal dos bairros chineses, né? Os capitalistas chineses. E aí fica como? Vai enrolando, vai provocando, vai tentando enfraquecer. Só que a China, para ser provocada, acho que ela tinha que pensar duas vezes, não? Essa movimentação militar, por exemplo, já dá mostras de que eles não vão fazer ouvidos de mercador, não é? Eles não vão aceitar uma provocação assim. Claro, exatamente. E, por um lado, obviamente, não é preciso ter muito cuidado com a China, não só devido ao seu poder bélico, mas à sua posição na economia global, não é? E, portanto, alguém que tenha a veleidade de tentar provocar a China, certamente está a criar uma abertura, não só em termos diplomáticos de conflito, mas também, eventualmente, de um conflito a outra escala. Não me parece que o presidente Xi Jinping tenha interesse em encetar uma guerra. Não me parece. O povo chinês, de uma forma geral, na atualidade, não tem, é um povo, eu diria, pacífico. É um povo que procura uma harmonia social, estabilidade, low profile. Agora, é preciso ter muito cuidado com as provocações, porque eles não se deixam provocar de maneira nenhuma, e se efetivamente vêm com essas veleidades de tentativa de provocação,
é importante que percebam que estão a lidar com uma potência económica, mas também uma potência militar. Mas é preciso que se diga também que, ao contrário do que muita gente pensa, que a China apoia a Rússia na guerra da Ucrânia, não é bem assim. Já vieram várias vezes em conferência de imprensa dizer não, nós não apoiamos, nós somos contra esta invasão que vem contra os princípios humanitários. E pese embora no Ocidente haver aquela ideia de que a China não tem zelo, não tem preocupação por esses princípios humanitários, eu não estou propriamente de acordo. A China cuida do seu povo. Agora, nos moldes deles, não é? Nos moldes deles, se ninguém se insurgir, se toda a gente for de brandos costumes, como é Macau, e de uma herança de quem não está bem pode ir embora, também não há nenhum melindre sobre isso, mas quem tem que obedecer aos preceitos, claramente. Portanto, há quem fale em liberdade condicionada, mas a liberdade condicionada não é propriamente desumana, digamos assim. Mas havia alguma possibilidade da China, a relativamente curto prazo, invadir Taiwan para tomar o poder na ilha? Taiwan ou Formosa? Nós esquecemos às vezes que foram os portugueses os primeiros ocidentais a chegar a Taiwan. Formosa. A Ilha Formosa ainda é chamada assim por alguns locais, e é uma ilha lindíssima que eu tenho o prazer de conhecer, de um povo muito, muito interessante, um povo que tem algumas semelhanças, algumas características dos japoneses. As cidades, nomeadamente Taipei, têm algumas características também europeias. É um povo que tem o culto de rituais, ainda tem também tribos indígenas, ainda tem e conserva, e que os preza. Aliás, em relação a isso, também faço aqui um parênteses, para quem se lembra, se não estou em erro, 1986, uma canção dos Enigma que abriu os Jogos Olímpicos de Atlanta, certamente 86 ou 88. É 86, eu acho. 86, não é? E que certamente se lembra com ai, 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 ai. Lembram-se disto, não? Que é depois com um compositor, um compositor alemão que pega na eletrónica e desenvolve e cria um tema, pronto, foi aliás o tema que teve mais meses consecutivos no Billboard, no top do Billboard, no número 1. Toda a gente pensa que aquelas vozes são de indígenas americanos, mas não, são de indígenas de Taiwan, da tribo dos Ami, A-M-I. E curiosamente, esse artista alemão nunca assumiu que aquilo é efetivamente um plágio, é uma gravação feita, e os autores da canção não aparecem no disco, nunca foram reconhecidos, e só anos depois é que souberam da existência desse tema. Mas isto para vos dizer, era um casal de plantadores de chá, curiosamente, que isso era um hino de boas-vindas a Taiwan, um povo extremamente acolhedor, um povo que certamente não se manifesta publicamente, nem quer, obviamente, sabendo que não tem hipótese nenhumas de lutar contra a grande potência com a China, seria uma estratégia completamente suicida a eles terem a habilidade de irem confrontar a China, não é? Por um lado. Por outro lado, pesa, embora, como eu já disse, haver o interesse da população local numa maior independência, maior autonomia, não é? Uma maior autonomia do espaço, eles sabem que têm que se conformar com a situação,
porque, em caso extremo, a China colocaria a ordem muito facilmente na situação. Isso, ao contrário de alguns comentadores que apontam uma eventual guerra, aqui já se fala nisso, há pessoas que, inclusivamente, que foram embora, voltaram para os seus países de origem com receio disso. Confesso-vos que não me parece que isso aconteça. E isso tem a ver com razões, nomeadamente da diplomacia chinesa, que não tem interesse em afirmar o seu poder pela guerra, já. E a diplomacia chinesa está entre as melhores do mundo, não é? Sim, Sabemos que não tem comparação. A China, em termos diplomáticos, dá de 10-0 nos Estados Unidos e na maioria dos países. Mas a China... Agora, eu queria saber... Desculpa, Henrique, mas a população, de modo geral, está tranquila com relação a isso? A população... Em relação a Taiwan, sim, ainda há um receio, mas há uma maior preocupação neste momento com a forma como as entidades competentes estão a lidar com o Covid, e essa de facto é a grande preocupação, porque eles continuam a afirmar essa ideia de Covid-0. Aqui em Macau praticamente ninguém morreu. Morreu uma senhora com 100 anos ou 99 anos, portanto ninguém morreu de Covid. Há efetivamente um controle de tentativa da ideia de Covid-0, que está a criar alguma celeuma, algumas divisões dentro da população em geral, e isto é o que tem estado na ordem do dia aqui em Macau. Em relação a Taiwan, vi, por exemplo, nas notícias ontem, uma entrevista à população em Taiwan devido a esta questão da presença lá da senhora Pelosi, e a população dizia, obviamente, isto não faz sentido, mas também qual é o mal da senhora vir aí, não é? Quer dizer... Mais ou menos, né? Ela não é uma simples turista. Quando a presidente do Congresso vai, ela vai em caráter oficial, né? Ela vai com uma intencionalidade, ela está passando um recado para o mundo, não é? Não vai simplesmente fazer uma comprinha, não é? E depois, grande parte da população, a maioria, acha efetivamente uma grande cobardia, ousadia também da parte dos Estados Unidos, que está a meter lenha na fogueira, não é como se diz? Temos ainda a fome, desemprego, desigualdade social, a emergência climática, temos a guerra na Ucrânia, na Europa, a desestabilizar, temos outras guerras pelo planeta, com risco de desembocar num conflito muito maior e provavelmente atômico. Lembrando que agora, dia 6, foi aniversário de um holocausto que a gente às vezes não quer falar, mas que foi um crime de guerra, foi uma violação tremenda, que foi a morte dos japoneses na Segunda Guerra Mundial pelas bombas de Nagasaki e Hiroshima, não é? Então, agora, eles estão provocando isso de novo, e nesse momento histórico, parece que é para lembrar a população, sei lá, eu queria muito saber como a população deste lado do mundo percebe essa provocação, se vê como nós aqui, como provocação mesmo. Pois é, bem, aqui há duas fações claras, é preciso ter em conta, eu concordo consigo, mas é preciso... Claro, há americanófilos, né? Claro, com certeza há. Mas é importante também referir que há uma grande insatisfação, de uma forma geral, da população de Taiwan, da forma como são controlados pela China. E isso, aliás, é um tema tabu. Eu peço desculpa, neste momento já se sente um controle, qualquer espécie de controle, nomeadamente no que toca à liberdade de informação, que é essencial, já se sente alguma espécie de controle pela China?
Sim, claro, claramente, mas não é de agora. Não é de agora. Historicamente, isso tem vindo a acontecer já há algumas décadas. E a população de Taiwan tem alguma esperança de se manter com alguma liberdade de expressão, alguma liberdade de movimentos com, Não, com esta não. situação? Eu dou-vos um exemplo. Se esta entrevista que eu vos estou a dar chegar a algumas afirmações mais polémicas que eu apontei, nomeadamente sobre a questão de Taiwan, de haver uma parte da população que está insatisfeita com o domínio, com o controle da Uma China. parte, tanto quanto eu sei, uma parte muito significativa, não é? Exatamente. Se eles sabem que eu estou a falar deste assunto, aliás, eu estou em crer que, enquanto diretor de uma universidade na área da comunicação, que os meus meios estão a ser controlados e provavelmente esta entrevista está a ser ouvida e gravada pelas entidades locais. E posso sofrer algum tipo de retaliação por esta minha veleidade em termos de liberdade de expressão. E é preciso perceber que eu não sou de maneira nenhuma uma espécie de dissidente em relação à China. Eu sou uma pessoa que aprecio a forma de gestão e o comportamento da população chinesa, que tenho, aliás, senão não estaria aqui. Sou grato por morar em Macau, gosto desta cidade, gosto da forma como a cidade é gerida e, portanto, tenho todo o interesse e também não acredito que me expulsariam assim gratuitamente. Mas, por exemplo, eu quando recentemente apresentei uma proposta de um seminário de comunicação para debater assuntos ligados à ética, à liberdade de expressão aqui no delta do Rio das Pérolas, englobando Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e Macau, e obviamente o seminário foi proibido, portanto, pode ser a palavra. Bem, é que é importante que nós tínhamos essa responsabilidade de confrontar a realidade. E por outro lado, é que há aqui uma ideia de que a sociedade chinesa, a economia chinesa, é muito, muito diferente da economia americana. Existe mais igualdade na sociedade chinesa do que na sociedade americana? Bem, a China nos últimos anos tem feito um esforço enorme nesse sentido. Havia focos de pobreza há 3, 4 décadas atrás que deixaram de existir. Hoje há uma bastante maior igualdade, a maioria das pessoas vivem bem, há um grande crescimento económico nas grandes cidades, há grandes estratégias inovadoras de fortalecer o turismo, fortalecer particularidades culturais locais, o cultivo do chá, em algumas regiões, visitas às montanhas, por exemplo. Eu sei, recentemente, a minha companheira é chinesa, os pais dela, que são do Wuhan, da província de Wuhan, convidaram os idosos de Wuhan
para irem visitar um preço quase simbólico, uma nova província, onde estão a começar a explorar e a desenvolver a cultura do chá e das flores. E então chamam as pessoas para irem conhecer essas regiões, hospedam as pessoas em casas de alojamento local com muito cuidado, com muita qualidade, e portanto há uma série de, de fatores que têm contribuído para um maior crescimento, desaparecimento e crescimento económico, desaparecimento das camadas mais pobres, e que resulta numa igualdade. Estou em crer que sim. Que numa melhoria de qualidade de vida da população de modo geral. Existe um projeto de diminuição da pobreza. Exato, claramente. É diferente um pouquinho dos Estados Unidos, né, onde a gente vê exatamente o movimento contrário. Existe um controle da mídia chinesa, da mídia, das pessoas, dos cidadãos, mas a gente também percebe isso do nosso lado de cá. Não é? A mídia informa, ela tem um determinado filtro, alguns canais que deveriam passar a notícia do outro lado para poder haver o contraponto, para poder haver o contraditório, também não são permitidos. Então, nós estamos num jogo em que um critica o outro, sentando no próprio rabo e apontando do outro, não é? A gente vê, por exemplo, você está no Facebook, se você replica uma matéria que tem a ver com uma crítica, alguma coisa, é retirado. Você pode ficar suspenso 30 dias. A gente pode sofrer sanção na nossa revista, na nossa página, pode derrubar nosso canal no YouTube. Então, não tem grande diferença. Só que um leva a fama de ser democrático e que não faz censura. Na prática, vemos que é um pouquinho diferente, não é? O outro, assumidamente, faz isso sem problema, não é? Então, a gente está num jogo e que a gente, às vezes, eu percebo isso, às vezes a gente aceita como, do meu lado eu posso falar o que eu quiser. Não mesmo, né? Eu tenho até dois perfis justamente por isso. De vez em quando sou bloqueada num, só posso publicar no outro, a depender do que eu posto. Inclusive, uma matéria sobre indígena. Eu já passei por isso. Né? Então, alguns colocam que são dois jogos e os assuntos tabus só diferem de um lado para o outro, mas há sanção de qualquer maneira. Em relação ainda à sua ligação com o Brasil, com as populações indígenas brasileiras, que também já foram objeto do seu estudo, o senhor tem acompanhado o que tem acontecido sobre a invasão dos garimpeiros lá nos rincões da Amazônia, nos rios, e está para todo lado, né? E o senhor deve ter recebido a notícia do assassinato de Dom Phillips e do Bruno Pereira, que era pesquisador da FUNAI, que foi ajudar os indígenas amigos. O que chegou para vocês? Aí, como é que o senhor faz a leitura desse momento que o Brasil está passando, especificamente nesse governo? Eu tenho uma visão, infelizmente, de uma dimensão bastante maior, porque, infelizmente, não é neste momento. Eu diria que, neste momento, é agravada pela política de Bolsonaro, uma política completamente, eu diria, para com as comunidades indígenas de desprezo, completamente absurda, mas infelizmente essa questão remonta aos anos 80. E já nos anos 80, mais precisamente em 1988, um célebre garimpeiro ali de Roraima, o Chico Mendes, que foi assassinado, e eu nessa altura estava lá e andei com os polícias que andavam a fazer de conta que andavam à procura dos assassinos, quando toda a gente sabia quem é que tinha assassinado
os Chico Mendes, que foram latifundiários, e eles tinham uma política de se colocar em frente às árvores para ir com a família, com as crianças, com as mulheres, para não deixar de roubar as árvores. Portanto, era uma questão de amor E à se usar natureza. mesmo como escudo, né? Escudo humano para proteger, não é? Como escudo humano, e foi assassinado. E eles... Não só ele, né? Ele foi famoso, mas muitos outros anônimos, né? Muitos outros anónimos, exatamente. E, portanto, é uma política que continua desde os anos 80, e isso ligado também à questão dos garimpeiros, por um lado, por outro lado, à deflorestação de uma forma completamente absurda, e eles continuam a dizimar a floresta a uma velocidade estonteante, a uma média de um campo de futebol, ou seja, 1 hectare por dia, daquele que foi o pulmão do mundo e que de alguma forma continua a ser. E estamos a falar desde os anos 80 que isso acontece, e ultimamente, para criar gado ou para plantar soja, duas coisas que são completamente absurdas para quem conhece aquela terra em si, porque, obviamente, e noutros quadrantes, a cana-de-açúcar, que é outra peste. Portanto, tudo em nome de uma pseudo-economia sem resultados concretos, que destroem a floresta a uma velocidade inacreditável, um desprezo imenso pelas populações indígenas, que depois tem consequências atrozes para a civilização. Confesso-vos que eu andei pela Amazónia, eu cheguei a ir à fronteira, aos Tupinambás, lá na fronteira com a Venezuela, na fronteira com a Bolívia, numa outra terra que curiosamente também se chama Brasília, ali na terra que tem Rio Branco como capital. No Acre. Depois, no Acre, exatamente, e foi aí precisamente que os assassinos do Chico Mendes foram julgados em Brasília, que faz fronteira com a Bolívia, e nós percebemos que a dimensão da tragédia é dolorosa para quem tem preocupações ambientalistas, como é o nosso caso. Mas e como é que estão, como é que estão as relações do Brasil com a China, particularmente as relações económicas? Bem, as relações são algo distantes, eu diria. Pese embora a China, em relação às comunidades povos de língua portuguesa, tem investido e tentado desenvolver, sobretudo, os países em África. E nós vemos em grande escala, em São Tomé e Príncipe, em Angola, em Moçambique, uma grande presença de empresas chinesas, nomeadamente na construção de estradas. Agora em São Tomé e Príncipe estão a fazer um novo aeroporto. E, portanto, a China está a criar, a fomentar esse desenvolvimento, que tem a ver com a ideia, uma faixa das rotas, não é? As novas rotas que vão até... Isso ainda faz parte das rotas da seda. Exato, como a Irança disse. E portanto, o foco tem sido bastante maior em África, mais do que no Brasil, até pela presença. Todavia, há produtos que a China continua a importar do Brasil, sobretudo carne bovina, que é uma das coisas que o Brasil mais exporta, e a soja, não é? Mas agora, apesar de que o Brasil não deve ter ficado muito bem na fita, porque com esse governo eles criaram uma série de contendas, uma série de brigas e bobagens, principalmente depois da pandemia,
acusando a China de deliberadamente ter produzido o vírus e tal, criou um imbróglio danado. O filho do Bolsonaro arrumou treta com o embaixador lá em Brasília. Ficou uma coisa muito feia. Isso, Ainda bem, isso afetou as relações entre o Brasil e a China? a gente ficou mal visto aí, desse lado? Sabe que a China... Ou eles separam bem a eles relação separam, desse exato, governo? separam bem a reação face ao governo de Bolsonaro. Eu Já está diria... no fim, tomara. Exato. Há alguma condescendência em relação, acho que até eles veem o Bolsonaro assim como uma espécie de bonequinho, não é, um fantoche. Né? E Mas sabemos que é. não têm propriamente a veleidade de o dizer. Não é, eles tal como não admitem ingerência, nomeadamente opinativa, dos outros países sobre a China, também não afirmam Claro. sobre, nomeadamente quando ele esteve na China há uns anos atrás e claro, foi recebido diplomaticamente com alguma distância. Claro. Uma salutar distância, né? Que é sempre bom. Porque aqui a ideia que a gente tem é que falavam assim: ele é aquela pessoa desse jeito mesmo, mas as instituições vão segurar. Só que não, né? Não foi bem assim que aconteceu, não. Nós Ele fez a gente passar vergonha. De que a China é extremamente paciente e espera muito em breve dominar, neste momento de certo modo já é a fábrica do mundo, e espera dominar o mundo pela economia e não pela força. Exato. Acha que isso se vai manter? A reação relativamente à visita de Nancy Pelosi não é uma contradição dessa ideia da China ascender a primeira potência mundial pela economia e não pela força? E se agora, engatando a minha pergunta na do Henrique, e se a China resolver criar embargos comerciais aos Estados Unidos? Como é que fica essa relação e como é que ficam os Estados Unidos nessa dependência? Pois, a China tem uma forma de atuar muito diferente dos países ocidentais, que são muito imediatistas, que reagem no imediato, que não pesam as consequências. Não, a China não toma medidas assim emotivas. A China, claro, há duas fações dentro do Partido Comunista, uma com maior abertura ao Ocidente, outra mais fechada, etc. Mas certamente que ambas têm cautelas, as devidas cautelas. É um país que prima pelo low profile, por alguma discrição, por um saber fazer, por pensar, nomeadamente quando se fala nessa ideia de guerra, vingança. Não acredito que seja no imediato, até porque eles planeiam estratégias que ninguém mais sabe a não ser eles, e que de repente acontecem. Claro que a estratégia continua a ser via económica e não via militar. E estou em crer que isso a surgir é algo que surgiria de uma forma bastante inesperada e, por outro lado, bastante pensada. Não acredito, pessoalmente. Mas agora esta visita de Nancy Pelosi a Taiwan e este conflito com a China não irá provocar um apoio maior da China à Rússia nesta guerra que a Rússia está a mover contra a Ucrânia? Acho que não. Aliás, no início parecia que havia uma proximidade, até porque o Putin reuniu-se com Xi Jinping poucos dias antes de ter dado início ao conflito, o que parecia
que pode ter sido uma coincidência, mas que havia um apoio indireto da parte da China à invasão da Rússia à Ucrânia, mas a China fez questão de rapidamente se desmarcar dessa situação. Todavia, há naturalmente, nomeadamente da parte de grande parte da população chinesa, uma grande ligação à Rússia, até por razões históricas. Todavia, não me parece que esse apoio cresceu, eu diria pelo contrário. A China está cada vez mais marcada e recentemente o porta-voz da diplomacia chinesa veio dizer que não estava de acordo com a invasão. Existir algum papel conciliador nesta guerra da Ucrânia? Também não. A China, pese embora poder exercer, e o Zelensky já fez esse pedido à China para interferir enquanto mediadora, mas a China também tem esse princípio de não se ingerir nos assuntos que não lhe dizem respeito. É assim que eles veem. Bem, nós estamos a chegar ao fim. Dentro de algum tempo eu fico já o convite para um programa sobre o Brasil. Muito bem, muito gosto. Um programa sobre o Brasil, dadas as suas ligações profundas ao Brasil, inclusivamente a sua tese de doutoramento sobre o Brasil. Fica desde já o convite para um programa exclusivamente vocacionado para o Brasil. Com certeza, terei muito gosto. Eu devo-vos dizer que, pese embora aquilo que aconteceu ao presidente Lula da Silva, ao ex-presidente Lula da Silva, e nomeadamente a sua prisão, e ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, no Brasil, eu devo dizer que o Lula, nessa questão que a mim tem bastante importância, nomeadamente na minha forma de ver e ver a humanidade e perspectivar o futuro. É importante que eu vos diga desde já que vi, na altura em que vivi numa tribo indígena do Brasil, junto dos Potiguara, mais precisamente em 2003, 2004, uma altura em que Lula da Silva era Presidente da República, em que eu vi uma ação, finalmente, da parte de alguém que se preocupava com as populações indígenas, que inclusivamente veio com uma política que era fome zero e eletricidade para todos, porque os indígenas são brasileiros como nós. E vi, inclusivamente, chegar caminhões de comida para alimentarem os povos indígenas. Isso, quando ele saiu do governo, nunca mais foi feito. Inclusive, o que aconteceu, não sei se chega para o senhor aí, foi o desmonte da FUNAI, né? Há pessoas na FUNAI que são contra os povos indígenas e que diminuíram, tiraram o poder, proibiram a atuação do pessoal da FUNAI junto aos indígenas. Então, e outra coisa, quem guarnecia as fronteiras, porque são imensas, não precisava do Bolsonaro para ter problema, porque as fronteiras são imensas, né? A dificuldade de controle daquele pedaço é imensa. E ele ainda deixou somente 6 guardas para guarnecer toda aquela área onde sumiu o Dom no Vale do Jari, não é? Então, aquele pedaço que dá mais ou menos 3 Portugal inteiro, tem 6 guardas tomando conta.
para ver como é que a coisa aconteceu. Mas agora vamos deixar esse tema para a nossa próxima conversa, porque nós já lhe roubamos muito do tempo, não é? Aí o senhor já está querendo descansar, já é noite, aqui para nós está de tardinha, mas queremos agradecer imensamente pela sua disponibilidade e convidá-lo para o próximo programa, porque é sempre muito bom conversar consigo, não é? Um analista do outro lado do mundo, para nós é importantíssimo, e deixar realmente esse pedido, para que todos que tenham visto e tenham curtido esse programa, coloquem gosto, curtam o canal, compartilhem, subscrevam e ajude a gente a fazer esse programa chegar a mais pessoas. Até o próximo programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Em Foque. A lusofonia em foco.